Olá, meu nome é Sheila Marques. Eu sou uma das integrantes do Clube de Leitura Távola Redonda. O Távola Redonda, ele foi iniciado em 2019. Na escola, eu sou professora e foi um projeto na biblioteca. Eu estou trabalhando na biblioteca já faz um bom tempo. E o objetivo era esse, focado em incentivar a leitura. As pessoas que participaram na época, os alunos da época, estamos juntos até hoje. São 4 anos de muita leitura. E o nosso livro de estreia, que eu propus a eles, foi Conto de Natal, de Charles Dickens, que foi escrito em 1848 por esse escritor britânico, que está inserido na escola realista. O realismo, ele vai tratar de fatos do observador, da realidade que o cerca. Ele se torna uma espécie de jornalista, um espectador da época. Ele vai escrever, vai relatar sobre isso, criando personagens inseridos dentro do sistema vigente na época. No caso de Charles Dickens, foi a Revolução Industrial da Era Vitoriana. Então, quem sabe, ok, quem não sabe, a Inglaterra passou por momentos bem críticos, que foi a migração do povo do campo, os camponeses, para a cidade, no período da industrialização. Então, isso acarretou sérios problemas, o aumento da prostituição, doenças, pobreza, realmente situações bem críticas, a fome, a situação do operário, o contraste social entre o capitalismo, foi muito comentado, até hoje se comenta sobre isso, é a questão do operário, essa dualidade, nos extremos. Então Charles Dickens, ele se insere justamente aí. Ele nasceu em 1812, em fevereiro de 1812, e falece em junho de 1870, aos 58 anos. Jovem. Duas obras importantíssimas, Conto de Natal, Oliver Twist e Grandes Esperanças, e David Copperfield. Todos já foram para o cinema, todos. Conto de Natal é retratado em filme, retratado em desenho. É um filme perfeito para se ver, perfeito para se assistir na época de Natal, nessa transição de ano, Porque ele trata de uma profunda reflexão, além da crítica, obviamente, social, pobreza extrema, pessoas passando necessidade na Inglaterra vitoriana, e ao mesmo tempo a história do Scrooge, Ebenezer Scrooge, que ele vai passar por um renascimento. Então, o que é o Conto de Natal? O livro foi lançado no dia 19 de dezembro de 1848. Então, é bem propício o momento. Scrooge é um homem, digamos, de patinhas, o mão de vaca, aquele homem de mal com a vida, é um homem ranzinza. Ele se fechou, ele vive numa ostra, assim, ele se fechou completamente. Ele não vê nada de positivo, ele não gosta das pessoas, ele não gosta de conviver. O único interesse dele, daí a crítica, a questão do ter e ter mais e mais. Ele só se interessava, ele era banqueiro, emprestava juros, então ele não dispensava um centavo. Então era ganancioso demais, muito ganancioso. Uma coisa é o trabalho, outra coisa é a ganância exacerbada, que era o caso de Scrooge. Ele trabalhava, não tinha tempo mais para nada, não se dedicava a mais nada. A vida dele era completamente focada nisso. Não casou, não teve filhos. Ele tinha uma irmã que ele amava muito. Essa irmã morreu, foi no parto do único sobrinho que ele tem. Esse sobrinho é o contraste que Charles Dickens faz. O sobrinho, ele é a positividade em pessoa, é a alegria em pessoa, o bem-estar, é contente, otimista. Justamente o oposto de Scrooge, que vive sozinho numa casa imensa, com muito dinheiro, é verdade, mas completamente sombria. A vida dele é sombria. Ele se importa? Ele não se importa. Ele vive desta maneira como se nunca houvesse amanhã. Não acreditamos até que ele nem, a gente comentando na época, ele não deve ter nem espelho, para perceber a passagem do tempo, porque ele já é um homem idoso. Todas as vezes, na época de Natal, o sobrinho dele vem até ele, convidando para assistir a ceia de Natal. Venha, nós, a minha esposa e eu fazemos questão da sua presença. E ele insiste que detesta o Natal, que não gosta do Natal. O sobrinho, ele poderia ter dito, não, ok, então eu não venho nunca mais, já que é assim eu não venho mais. Não, todo ano ele vai lá e insiste, porque é movido por essa esperança. E ele diz, tio, porque tem que ser assim. Veja como é interessante, como é colocado dessa forma. Por que tem que ser assim? Somos uma família, somos apenas nós dois. Por que tem que ser assim? Por que não pode ser diferente? É isso que nós fazemos no Távola Redonda. Se a gente for colocar agora, não se trata de ser um livro do século XIX, mas é um padrão comportamental. É perguntar por que tem que ser assim, por que tais relações têm que ser tão a ferro e fogo. O sobrinho não entendia por que só ele, o único sobrinho, por que o único tio dele tinha que ser assim com ele. Mas ele não desistia. Ele tinha um sócio chamado Jacob Marley. Naquela data, já a véspera de Natal, fazia 7 anos que o sócio tinha morrido. Naquela noite, ele dispensou o seu único funcionário, que ele tratava rudemente. Esse funcionário, ele era pobre. Justamente ali, bem pobre, passava bem necessidade, mas sempre ali, assíduo no trabalho, aguentando o mau humor do Scrooge, em troca do salário. Se ele saísse dali, ele faria o quê? Naquele momento, naquela transição, num momento de extrema pobreza que está acontecendo ali em Londres, do século XIX. Então ele suportava o Scrooge. A esposa já falava, o que você suporta? Ele tentava dizer para ela, mas ele é muito ruim. Mas ele paga o meu salário. E ele tinha filhos. E um deles, ele era doente. Ele tinha uma enfermidade. Ele era muito frágil. E ele precisava de remédios, de cuidados especiais. Eles eram muito pobres. A mulher
mulher, cuidava da casa, uma boa esposa, ele um bom marido, um bom pai, tinha que trabalhar para dar o sustento. Ele se via como não ter escolha e levava da melhor maneira possível. O que era mais interessante é que ele tinha tudo para ser ranzinza, tudo, mas ele não era. Ele chegava em casa, ele deixava o trabalho dele, coisa que muita gente não faz. Ele deixava o trabalho dele lá com o Scrooge, com todo o mau humor dele, chegava em casa e era um excelente pai, excelente marido. E todos eram felizes. Essa é também uma mensagem subliminar, né? Século XIX e para hoje também. Há pessoas que não conseguem desvincular os problemas do trabalho e levam para casa e acabam afetando as suas relações pessoais. Ele tinha essa grande habilidade, ele não fazia isso. Inteligência emocional. O funcionário do Scrooge que suportava um patrão horrível como ele era, mas conseguia levar toda a leveza para casa dele. Ele chega em casa naquela véspera de Natal e ele, como de costume, ele entra naquela solidão, vai dormir, mas ele é surpreendido por um fenômeno. É uma ficção, um livro, e apesar dele estar dentro do realismo, colocado dentro da escola realista, o de Charles Dickens, mas o realismo dele tem toque da ficção e da magia. E exatamente aí a gente começa a magia. Ele é surpreendido pela visita do Jacob Marley, o sócio falecido há 7 anos. Ele chega até ele falando, cheio de correntes, ele vem correntado, figura medonha. Ele senta e conversa com ele, dizendo, mas ele duvida dos sentidos dele. Não pode ser, eu devo estar sonhando, comer alguma coisa que fez mal, alguma coisa do tipo. Não, era verdade. Diante dele estava o fantasma do Jacob Marley. Ele veio até ele falar que cada corrente cada corrente que ele carregava ali naquele momento, ele tinha forjado em vida. Ele não imaginava todas as ações que ele fez, os descasos, raiva, ressentimento, às vezes que ele não ajudou ninguém, né, mão de vaca também. Ele não sabia que aquilo estava fazendo a própria infortúnio, um pós-vida, né. Não se trata de nenhuma questão religiosa. Charles Dickens, ele não era o caso aí, fique bem claro, tá? Mas ele colocou realmente como se fosse uma recompensa dos seus atos. Não é física? Para cada ação tem uma reação? Então a reação de cada ação que ele fez e cada omissão, porque existe a ação e a omissão, ele recebeu essas correntes. E ele veio justamente dar um aviso, ele veio fazer o aviso ali formal para Scrooge. E ainda havia tempo dele mudar o destino dele. Mesmo com a idade, mesmo sendo idoso, mesmo tendo feito tudo que ele fez, ele disse, você ainda tem uma escolha, você ainda pode mudar o seu destino. Mas ele já não podia mais, ele já tinha morrido. E passam várias almas penadas ali. Então o que eu posso fazer? Não, deve ser um sonho. Não, veja bem, você vai receber a visita de 3 espíritos. A primeira badalada após a meia-noite, o espírito do passado. A segunda badalada, o espírito do presente. E a terceira badalada, o espírito do futuro. E ele some. Ele acha que é um sonho, que aquilo tudo, ele foi uma ilusão, não aconteceu. Comeu alguma coisa e fez mal. Primeira badalada. E é surpreendido pela presença do espírito do passado. Ele leva o Scrooge para o passado, sua lembrança mais remota na infância. E faz com que ele reveja a infância dele. Ele foi esquecido na noite de Natal. O pai era muito duro, mas tinha a irmã que sempre gostou dele, estava ali sempre perto dele, a irmã querida dele. Ele leva para outro momento do passado dele, de uma moça que ele gostou muito, digamos, foi o amor da vida dele. E ela também. Ela o amava muito, gostava muito dele, no relacionamento. Mas o que aconteceu com ele naquela época? Ele começou a querer trabalhar, só tinha olhos pro trabalho, trabalhar, e ficou cada vez mais ganancioso. E ela acabou, não conseguiu mais se conectar, porque os interesses dele eram voltados para a questão do financeiro. E ela queria uma vida tranquila, uma vida feliz, uma vida mais leve. Sim, trabalhar, mas não da forma como ele estava levando, se deixando conduzir. Eles acabaram se separando. E nunca mais ele encontrou alguém na vida dele. É como se ele tivesse tudo para dar certo, ele fechou a porta. Então, quando ele volta pro presente, começa a acontecer alguma coisa. Porque quando vai se vivendo, algumas memórias ficam gravadas, é um arquivo, e outras vão ficando apagadas com o passar dos anos. E ele volta e revê tudo aquilo. Onde começou a questão do tratamento do pai, na escola, esquecido, né, pelo pai. Todos iam pro Natal em família e por onde é que ele estava? Ele estava na escola. O pai não tirou de lá. A presença da irmã o acalentava muito. A irmã morre. Então, uma pessoa que ele amava na vida, a irmã morre e deixa apenas o sobrinho. E ele não consegue ter esse relacionamento saudável com o sobrinho. Se eu não me engano, ela morreu no parto. Aí agravou mais ainda. Então, ele não vê motivos. Ele evita ver os rostos do passado, os fantasmas do passado. É comum. Atualmente eu vi uma reportagem falando de dezembrite, né? Pessoas que ficam realmente
realmente muito tristes na época do Natal. E ele, juntamente com a questão familiar, juntamente com a perda grave, com a personalidade, acabou minando para ele escolher esse caminho, né? Esse destino, digamos assim. Segunda badalada, o fantasma do presente. Ele é convidado a circular todos os lares naquela noite da véspera de Natal. E ele vê as duas casas do sobrinho em festa. Ele ouve o que as pessoas falam sobre ele. Ele é surpreendido. Ele agia como agia, mas outra coisa é ouvir o que as pessoas pensam sobre ele. Ele ouviu o velho ranzinza, que não gosta de ninguém, o que é ruim. Então ele viu. O fantasma fez com que ele visse como as pessoas ouviam e ouviam também sobre ele. Também o fantasma levou até a casa do funcionário e ele viu o pouco que tinha a felicidade daquelas pessoas e que o funcionário o defendeu. A mulher falando mal dele, ele, não, mas não diga isso. Pode ser que ele mude, mas ele paga o nosso salário. Não pensemos assim, não falemos assim sobre ele. Ele o defendeu apesar de tudo, então isso começou a tocar o coração de Scrooge. Ele começou a sentir alguma coisa realmente muito forte ali e viu o filho dele, o Tim, precisando de cuidados. Ele sentiu no coração dele. Então uma mudança e tanto que vai acontecendo com o Scrooge. Ele de novo volta pro seu quarto e o terceiro fantasma chega. O terceiro fantasma é sombrio, vem com a questão da foice, né? Da morte, foice, futuro, o que o futuro reserva, gente. Então ele não fala nada, ele não fala nada, ele não fala nada. Ele só conduz e ouve muita gente falando, apenas pessoas relatando que ele morreu, ele só fala que alguém, ele só ouve que alguém morreu, mas não sabe quem é. Ele é conduzido para o túmulo, ele vê o próprio nome dele no epitáfio. E aquilo para ele é o ápice. Ele pede perdão por tudo. Ele cai em si, porque ele decide naquele momento que ele quer fazer um novo fim. O começo não foi bem, ele nunca avaliou a caminhada dele, mas naquele momento, com a idade, mesmo com a idade que ele está, ele decide realmente promover uma grande mudança. E o final é espetacular. Então, esse livro eu considero uma leitura de cabeceira, uma leitura transformadora, trata não só da realidade, da questão histórica da época vitoriana, da Revolução Industrial, como trata também das mudanças que um ser humano pode passar. É preciso ver um estímulo de fora? Que venha. Que não se feche, então, os olhos e os ouvidos para os estímulos externos que podem causar uma grande mudança. E o Scrooge é o grande exemplo disso. Às vezes, quando nós conversamos, eu converso com algumas pessoas, gente, mas não muda, gente. Vamos lembrar de Scrooge. Scrooge, com uma idade tão avançada, passou pelo que passou e renasceu. Então, ele decidiu que não queria chegar a morrer e ser lembrado apenas como o velho ranzinza, que, graças a Deus, que ele já foi embora. Já foi tarde, como foi dito, né? Já foi tarde. E ele muda. Esse livro foi o nosso livro de estreia do Clube Távola Redonda, que na descrição vai ficar um dos nossos encontros, informações sobre o Távola Redonda. É só entrar em contato. Outros livros virão, muitos foram lidos, como eu falei. E cada vídeo eu vou falando e relatando. Então, Conto de Natal foi o nosso livro de estreia, um livro de leitura obrigatória, mas fica a grande dica de leitura e uma leitura transformadora. Obrigada, gente. Uma boa leitura para você.